Bom dia a todos. Nós estamos iniciando aqui um podcast para que possamos falar um pouco da NR12 e outras conformidades legais para os pátios fabris de madeira imóveis. E passo agora a palavra. Os pátios fabris de madeira imóveis. Um retornozinho. Eu sou Paula Maciel, gestora de projetos do Sim de Madeira. E vou passar a palavra para o nosso presidente, Antônio Nicola, para que dê as boas-vindas aos nossos convidados. Obrigado, Paula. Primeiramente, quero agradecer a Candeias, a Superintendente Regional do Trabalho, por esse grande momento. É a primeira vez que a gente faz esse envolvimento entre parceiro tão importante. Flávio, que é do Gerente Executivo de Saúde e Segurança do SESI, e Lauro Queiroz Rabelo, conhecido, presidente do Laboral Santins. Quero agradecer muito. É uma oportunidade para o Sim de Madeira mostrar um bom trabalho e essa sinergia com esse grupo. Importante a gente falar que o papel do Sim de Madeira aqui é justamente ser um hub de soluções para a nossa cadeia produtiva. Nós temos intenção de auxiliar os nossos associados e qualquer indústria de madeira imóveis pode nos solicitar orientação, que nós vamos conectar vocês às melhores entidades de desenvolvimento para ter as melhores informações que fomentem a regularidade do seu pátio fabril. Então, a gente tem esse papel de trazer essa regularidade, auxiliar vocês no que for preciso para que vocês trabalhem de forma correta. Passo a palavra para o Flávio, para a gente começar em um bate-papo leve e entender um pouquinho mais o que está acontecendo com as serrarias, o que está acontecendo, em especial com as serrarias, mas, no geral, o que a gente precisa entender sobre a NR12. Excelente, bom dia a todos, bom dia a todos os presentes aqui. Bom dia a todos que estão nos assistindo agora e já vou deixar uma boa tarde e uma boa noite para quem assistir essa gravação depois. Então, assim, vamos fazer um bate-papo leve aqui para que a gente possa atingir o empresário e o trabalhador que está assistindo essa live aqui no YouTube do Sim de Madeiras. Então, a gente vai falar especificamente sobre as adequações da NR12 e aí focando no setor de madeira, porque a gente no ano de 2022, a gente teve pela Coordenação Geral de Fiscalização e Segurança do Trabalho uma ação especial setorial, onde várias empresas do setor, principalmente as serrarias, foram notificadas quanto à necessidade de adequações. E aí eu vou começar nesse nosso bate-papo, falando um pouquinho com Candeias, para eles esclarecer um pouquinho para os empresários, essa ação especial setorial, esse movimento que a fiscalização está fazendo e o que motivou essa ação setorial. Candeias, por favor. Bom dia a todos. Bom dia, Nicola. Bom dia, Lauro. Bom dia. Paula. Flávio. Uma satisfação para o Ministério do Trabalho e Emprego e a nossa unidade regional aqui no Espírito Santo, a Superintendência Regional do Trabalho, em participar em eventos, em momentos dessa natureza. Na verdade, aqui a gente está diante de uma janela de oportunidade que é poder se preparar, poder se organizar, poder instrumentalizar os seus parques fabris, as suas frentes de trabalho, de tal forma que eles realmente proporcionem segurança e saúde para os seus trabalhadores. No papel institucional do Ministério do Trabalho, também temos ali a atividade desenvolvida pela Auditoria Fiscal do Trabalho, atividade de inspeção do trabalho, que, via de regra, se serve como polícia administrativa, no papel de cobrança, no papel de cobrança do cumprimento das normas que protegem o trabalho. E aqui a gente está diante de uma oportunidade que é ofertar aos empregadores do setor, aos empregadores do segmento, a oportunidade de fazer um checklist, de fazer a verificação dos índices de conformidade, da regularidade, dos índices de regularidade, as quais ele esteja ofertando com suas máquinas, com seus equipamentos, no seu ambiente de trabalho. Então, essa ação especial setorial, ela é direcionada ao setor de madeiras, inclusive, Lauro, as nossas marcenarias, por uma triste razão, E essa razão, ela se dá em função do número de acidentes gerados no setor, do número de afastamentos gerados no setor. Então, nós sabemos muito bem que os empresários não gostam de ser fiscalizados, não gostam de ser cobrados, isso é óbvio. Mas muito mais infeliz se sente aquele que tem um trabalhador mutilado,
que tem um trabalhador morto, né? Morto, um empregado seu morto em decorrência de um acidente de trabalho. Impressionante. Né? Então, além dos acidentes, né, nós temos que saber também que temos um número muito grande de doenças ocupacionais, né? Máquinas aí com elevado ruído, muito pó, muita poeira, né? São questões importantes que importam para a vida dos trabalhadores e também importa para a sua segurança jurídica. É como aquele investimento, né? Investimento feito num bom colchão, num bom travesseiro, para você ter a certeza que amanhã você vai acordar melhor, vai acordar tranquilo e teve uma boa noite de sono. Aliás, esse é o verdadeiro dilema. Segurança e saúde no trabalho. O dispêndio que nós temos com as estruturas, com essas regularizações, ele é verdadeiramente despesa ou investimento? Nós temos a convicção, temos a certeza que são verdadeiros investimentos. Verdadeiros investimentos, né? Porque custoso mesmo é a consequência de um acidente de trabalho, né? Nós temos no Espírito Santo, Paula, um número medianamente superior a 10 mil trabalhadores afastados todos os anos. Todos os anos, mais de 10 mil trabalhadores afastados, né, em decorrência de doenças ocupacionais e acidentes de trabalho. Isso gera um alto custo para a sociedade. Falamos muito em custo Brasil, e boa parcela desse custo Brasil se deve a essa conta que a sociedade, que vocês, empregadores, também pagam em decorrência desses acidentes, desses afastamentos, né? E o que a gente visa aqui com essa ação setorial é atingir um número maior de empreendedores do ramo, né? Um número maior de empregadores, de tal forma que a gente realmente possa fazer essa verificação de forma preliminar, porque a fiscalização, através da nossa Secretaria Nacional de Inspeção do Trabalho, identificou que é um ramo, é uma atividade que tem que ser priorizada em 2023. Então, nós esse ano, com essa priorização, repito, que não será realizada somente no Espírito Santo, né? Ela elevará o número de fiscalizações no segmento. Então, para isso, a gente está oferecendo agora, está ofertando para vocês, né, esse rol de apontamentos, esse checklist, para vocês realmente tomarem de forma preliminar ali, né, a condição de verificação e realmente das condições gerais de suas máquinas e de seu ambiente de trabalho como um todo, sob essa ótica da segurança e saúde no trabalho, né? Então, a gente está emitindo, né, essas notificações a título de orientação. Elas têm um prazo, né, tem um prazo ali de verificação, e a não ser aquelas empresas que já se encontravam em fiscalização, no momento em que receberam essa notificação, esses prazos aí estão valendo, quer dizer, os prazos aí, me parece que são 22 ou 23 itens, se não falha a memória, nessa notificação, onde os itens 1 e 2, eles tratam da gestão de segurança e saúde, né? E a partir do item 3 e do 3 ao 23, trata realmente das máquinas, das questões relacionadas à segurança dessas máquinas, né? Nós temos máquinas aí em marcenarias, principalmente, o Lauro conhece muito bem, que são máquinas de moer gente, né? São máquinas muito perigosas, e além dessas máquinas perigosas, a gente tem mais um ingrediente, às vezes, aí que o trabalhador ele não foi treinado o suficiente para entender esses riscos que ele se encontra submetido. Ele tem a questão do treinamento também, Flávio, a questão do treinamento que a gente tem que falar mais à frente também. Mas, em síntese, nós iremos intensificar as nossas ações no setor. Mas para gerar um ruído menor e para gerar uma oportunidade maior para os empregadores, a gente está emitindo preliminarmente aí, né, a gente está encaminhando para as empresas, por via postal ou por via e-mail, né, uma notificação padronizada. E essa padronização ela é nacional. Quer dizer, Nicola, todas as empresas do segmento no Brasil estão recebendo essa notificação, né? Então não é uma situação específica para o Espírito Santo. De fato, o segmento ele foi priorizado, foi privilegiado por conta dos inúmeros acidentes, repito, ocorridos no setor, né? E isso, para quem já teve um trabalhador afastado, sabe da conta, sabe como é complicado você ter um trabalhador morto, um empregado morto ou um empregado mutilado, né? Então, são consequências de toda a ordem, inclusive aquelas ações lá milionárias depois
que os advogados propõem, né, que trazem dor de cabeça aí para o resto da vida, digamos assim, desses que empreendem, desses que empregam, mas que não tiveram os devidos cuidados, né, em relação a essas irregularidades, né? Eu queria, Candeias, pegar um gancho nessa sua fala, que foi muito esclarecedora, já essa primeira fala inicial do Candeias, e destacar um ponto, dentre os vários excelentes que você trouxe, que foi a questão do checklist. Porque isso era uma demanda já recorrente das empresas de saber o que o fiscal iria olhar. E agora as empresas estão com esse checklist na mão. Perfeito. Então isso era uma demanda das empresas. Inclusive Então, é muito bacana da forma como está sendo posta. isso, Né? Eu acredito exatamente. que a NR12 é uma exigência que passou aí por uma adequação em 2010, se não me falha a memória, pelo que nós estávamos conversando. Então, é uma exigência que já existe para os nossos empresários há muitos anos, que já teriam que estar adequados, né? Então, esse papel de quase que educativo com essa notificação, nós sim temos que aproveitar esse momento para adequação. Nosso empresário, obviamente, tem um custo com isso. Isso é algo que, para quem trabalha ali quase no 0 a 0, tentando dar um jeito de ter um mínimo de lucratividade para se manter, realmente é um impacto, né? Mas para isso também temos a Federação das Indústrias conosco, temos o NAC, que é o Núcleo de Acesso a Crédito. Então, se for necessário, a gente vai intermediar também para que essas empresas consigam acesso a um crédito inteligente para que ela faça as adequações necessárias. É importante falar que dentro da Federação das Indústrias nós temos o SESI, o SENAI, são instituições extremamente competentes e que fazem essa aproximação com o Ministério do Trabalho também, tanto com o Lauro no Sontimes, no Sindicato Laboral. Isso é importante por causa da credibilidade do trabalho dessas instituições. Então, são instituições que buscam entregar uma regularidade realmente para o associado, para a empresa, né? É importante a gente dar igualdade de condições para que as empresas trabalhem. Então, aquela empresa busca regularidade, busca conformidade legal, ela precisa estar em pé de igualdade com as demais do setor. Então, aquela que não faz essa busca por regularidade, ela não está sendo justa com o próprio mercado. Né? Quase, alguém hoje citou aqui no nosso bate-papo preliminar que é quase que um canibalismo, né? Então, ela está realmente trazendo um transtorno para o mercado. A gente precisa fomentar a regularidade. Se todos estiverem iguais, eles Paula, estão em pé de igualdade. Paulo, mas eu acho que ela, em relação ao mercado, essa justiça em relação ao mercado é o menor problema. A injustiça maior, ela promove em relação aos seus trabalhadores, ao colocar em nível de exposição aí a sua vida aí, né, a sua saúde, a sua integridade física. Mas a sua segurança jurídica também. É um empregador que não oferece trabalho seguro e saudável, né, ele não tem segurança jurídica, não possui segurança jurídica, não vai obtê-la até que realmente melhore esses índices de conformidade, né? Eu queria completar também dizendo o seguinte: esse checklist, esse rol, assim, ele foi objeto de muita discussão, né, de forma tripartite, onde participaram representações de trabalhadores e de empresários do segmento. Quer dizer, foi uma eleição de situações consideradas prioritárias, né, que devem realmente merecer essa, digamos assim, essa prioridade no tratamento, mas que não exaurem em si, né, as obrigações do empregador em relação à garantia de segurança e saúde no trabalho. Como, por exemplo, em determinada empresa, existe lá uma caldeira, existe vasopressão. Tem que ser cuidado, tem uma norma específica, tem uns itens específicos para tratar sobre essa questão dos vasopressão. Mas ela traz de forma bastante abrangente assim, as condições consideradas de maior risco em todo o segmento, Flávio. Então, a gente sabe muito bem que as empresas devem possuir, dependendo do seu número de trabalhadores, né, a sua CIPA, o seu SESMIT, tem outras normas também, tem outras normas a serem verificadas. Tem implantação do PGE, o SESI está oferecendo lá, né, Flávio? Mas essas questões, esses itens aí, certamente, verificado que todos eles estão realmente atendendo à norma, você pode considerar que sua empresa já apresenta boas condições ou condições gerais de segurança. E é muito importante a sua fala, que o trabalhador que tem confiança
qualidade de vida no trabalho, a gente está falando de um trabalhador que entrega uma produtividade mais alta. Então, assim, se o empresário quer potencializar o que aquele funcionário tem para entregar em termos de resultado, de produtividade, ele dê um ambiente seguro de trabalho e um ambiente formal e regular. Com Né? certeza. Certamente ele vai trazer. Acho que o Lauro pode É, falar bem perfeito. disso também para a gente, Não, né? e Em termos era de bom, Paulo, a produtividade. gente pegar esse gancho agora que o Candeias levantou, excelente, é a gente ouvir um pouquinho como é que o sindicato laboral enxerga essa ação. Isso. Tanto a ação de fiscalização, quanto esse movimento de preocupação do Sindicato das Indústrias em relação à preocupação com os seus empresários e trabalhos. Isso. Antes Então é mesmo importante. do Lauro falar, é importante a Câmara Noveleira estar envolvida, os Isso. 3 sindicatos. Tá? É importante, a gente já está fazendo esse movimento nos 3 sindicatos, Sindimol, Uhum. Sindimóveis e o Sindimadeira. E a Muito, Câmara muito Setorial, importante, isso, a Câmara Setorial Moveleira é composta por 3 sindicatos e aí sim a gente tem uma atuação a olhar. nível estadual. Isso completo. Lauro, como é que você está enxergando, né? Como é que o sindicato laboral vê essa ação? Né? Tão conjunta, tão parceira e com o objetivo de proteção do trabalhador. Uhum. Bom dia a todos, bom dia Candeia, bom dia a você Flávio, Paula, presidente aí do Sindimadeira, bom dia também a nossa gestora Paula aí, pessoa que sempre a gente tem mantido contato. E eu vejo o seguinte, essa fala nossa aqui ela é de grande importância para o setor. Nós temos o nosso setor aí dividido em três situações de empresa. E nós temos a parte de serrarias, né? Nós temos a parte de fabricação de móveis por encomenda, nós temos o setor também aí de móveis de linha de produção, justamente o setor aí de Seriados, móvel em seriado, certo? E tem a marcenaria artesanal, ok? Eu vejo aí que a maior parte de preocupação nossa, ela está mais ligada ao setor de serrarias, certo? E também encomenda. Esse é o setor que hoje ele tem nos trazido a maior preocupação, em virtude do tipo de equipamentos que são usados aí, principalmente nas serrarias. As serrarias, elas são empresas que são constituídas no interior, né? Onde o pessoal realmente não tem uma qualificação específica para aquele setor e para aquelas máquinas. Nós não temos no interior escolas nem profissionais adequados para capacitar os trabalhadores para aquelas máquinas. E são as máquinas de maior risco hoje que nós temos, é justamente as máquinas de serraria, né? Onde nós temos aí 70% dos equipamentos são adquiridos aí há mais de 20 anos. Grande parte de máquinas aí também são fabricadas pelo próprio dono da empresa, que às vezes faz uma mesa, adapta um motor e coloca uma serra-fita. Então, esse tipo de equipamento, ele é um equipamento muito perigoso, ele causa realmente um acidente com danos irreparáveis, danos físicos aos trabalhadores. Isso nos traz uma preocupação muito grande. Agora, uma outra situação também que nós preocupamos e que eu acredito que o empresário deve também procurar olhar mais de perto é a questão da doença ocupacional, né? Hoje, 70% do que acontece aí dos afastamentos é doença ocupacional. Não é totalmente o acidente por perca física, mas a doença ocupacional. Ela gera um prejuízo muito grande, certo, aos cofres públicos, ela gera um prejuízo familiar também, na área social, e também a empresa, porque o trabalhador ele começa a levar atestado médico, e às vezes a empresa começa a se preocupar com o número de atestado que está recebendo, mas não tem um tratamento especial ali para ouvir aquele trabalhador e saber qual é a causa que fez aquele trabalhador ir ao médico e trazer o atestado. Então, e isso é um acidente. Ele é uma doença ocupacional que prejudica o trabalhador, ao passo que no dia a dia ele fica muito tempo em pé, né? Ele carrega peso porque são movimentos repetitivos durante 8 horas. Nós observamos também aí que tem várias empresas aí que usam banco de horas. O banco de horas ele é totalmente prejudicial ao trabalhador,
Porque nós temos que verificar aí a carga horária. A partir da hora que você faz um banco de horas com carga horária de 10 horas diárias, certo? Nós estamos deixando o trabalhador incapaz para produzir, porque vai vir o cansaço. Então, durante 3, 4, 5 meses para fazer essa compensação, isso aí vai ocasionar o quê? Vai ocasionar ao trabalhador a doença ocupacional, vai fazer com que ele vá no médico e vai levar atestado médico. Então, esse atestado médico ele traz prejuízo. Então, eu acho que nós temos que ver isso aí mais de perto e também nós temos aí várias situações para o sindicato obreiro, porque muitas vezes as empresas não autorizam o sindicato a visitar as empresas. Né? A gente tem recebido muito não quando a gente vai visitar as empresas. E a visita dos Sontimes ao sindicato, ela não é exclusivamente para punir a empresa. E eles, às vezes, acham que o sindicato vai punir. Não, o sindicato não tem poder nenhum de punir empresa nenhuma, o sindicato tem poder de orientar, visitar as empresas, levando aos trabalhadores e à empresa uma fala para que eles possam evitar o acidente, para que eles possam trazer equipamentos coletivos para os trabalhadores e também o equipamento individual. Nós temos que observar muito isso aí para evitar o tipo de acidente de trabalho. Lauro, nesse caso, vou até um pouquinho além, aproveitando essa fala sua do EPI, né, desse equipamento de proteção individual, a gente vê uma recorrência muito grande dos empresários tendo a dificuldade de fazer com que o funcionário entenda a importância de estar usando aquele equipamento. Então, assim, o Sontimes ajuda nesse sentido, nessa conscientização desse funcionário? Vocês conseguem nos ajudar nessa conscientização? Que realmente é o papel do empresário, né, do técnico de segurança do trabalho que está ali dentro daquela empresa, obviamente, não é responsabilidade do Sontimes, pode ser alguma, estou trazendo isso dessa forma, mas você consegue nos ajudar nisso também? É muito difícil o empresário fazer com que o funcionário entenda. Essa conscientização do trabalhador que o empresário tem o papel dele, mas o trabalhador também tem, Laura. Então é importante você ajudar a gente. A sua fala inicial sobre o papel do sindicato laboral de ser orientativo e não punitivo ou fiscalizador, porque a gente já tem outros entes que fazem esse papel de fiscalização, mas o papel do trabalhador é fundamental, Laura. Como é que o Sontimes também trabalha nisso, né, junto aos trabalhadores? Ocorre o seguinte, em todas as reuniões que nós fazemos com trabalhadores, e quando também somos convidados pela empresa para falar sobre esse assunto, nós orientamos os trabalhadores e pedimos que façam o uso do EPI, porque isso acontecendo evita justamente o que eu estava falando anteriormente, que uma doença ocupacional evita um prejuízo social, evita também a ausência dele na empresa, né? Agora, nós temos, sempre nós usamos e nos colocamos à disposição para que as empresas convidem os Sontimes para ir fazer palestra junto com os trabalhadores nas empresas. Eu deixo bem claro aqui que nós nunca fomos convidados, empresa nenhuma, do setor moveleiro para fazer a palestra. Toda empresa, quando liga para o Sontimes e conversa comigo, eu me coloco à disposição e levo um técnico de segurança do trabalho, se houver necessidade, que nós temos prestador de serviço nessa área, certo? O Sontimes não é solicitado. E sempre me coloco à disposição para fazer as palestras da empresa. Pode ser no término do horário, no início do horário. E para nós é muito importante essa palestra, porque nós vamos ajudar o trabalhador, conscientizar ele para que use o EPI, certo? Nós vamos ajudar a diminuir os acidentes, nós vamos orientar a empresa naquilo que realmente ela precisa de saber para colocar adotar as medidas coletivas e individuais da sua empresa. Nós temos aí um grande número de empresas e, vamos dizer assim, empresas pequenas e um porte menor no interior, e que essas empresas, elas precisariam, pelo menos de 3 em 3 meses, ter uma palestra na sua empresa e deveria convidar os Sontimes. Nós, em hora alguma, vamos negar de ir a essa empresa, de participar, de levar pessoas capacitadas para que possam orientar os trabalhadores e também orientar os proprietários, porque nós precisamos de evitar o acidente. Excelente, Laura. Essa fala aqui nessa live aqui, né? Tá aberta a todos os empresários aí, reforça
né, essa oportunidade que os empresários têm também de usar o Som Times nessa ação. Eu queria só aproveitar agora e reforçar quem está nos assistindo que o chat está aberto para vocês enviarem perguntas aí complementares, além desse bate-papo que a gente já está fazendo. Eu recebi até algumas já que sabiam que ia ter essa live aqui, e aí eu queria direcionar uma pergunta aqui ao Candeias, que a gente tem visto, eu, Nicola, Paula, algumas empresas já nos procurando em relação à necessidade de adequação, procurando o SESI para ser esse provedor de soluções para adequações e regularizações, e algumas, Candeias, apesar da gente já, né, conhecer o SESI, o Fim de Madeira, conhecer da legislação, eu acho que seria bom você esclarecer para todo mundo que está nos assistindo, Candeias, e algumas nos perguntam, tá bom, eu me regularizei, eu envio agora para o Ministério, para o SRT, como é que eu faço? Eu me regularizei, eu espero, eu envio alguma coisa, eu espero uma nova notificação. O empresário está perguntando, me regularizei, e agora? Qual o próximo passo? Candeias, por favor. Se regularizou, Flávio? Parabéns. Parabéns. Muito bom. Era mais que Cabe aqui frisar, né, que o Ministério do Trabalho e Emprego, através da sua Secretaria de Inspeção do Trabalho, há muito tempo vem tratando dessas questões. Nós temos a Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, com um site que vamos fazer a legenda aqui, né, vamos apresentar a legenda desse site, da INIT, que já oferece vários apontamentos, concursos, né, várias questões são muito bem tratadas ali nesse nosso site da INIT. Né? E agora, um site específico, inclusive, para essas questões tratadas em relação à indústria da madeira. Posso aproveitar e fazer o convite para aquela... Foi uma reunião, foi uma live? Tá, como vocês nós estão vamos chamando? ofertar aqui o link aqui de uma live que já foi realizada Excelente. com todo tira-dúvida, né, com especialistas em NR2 aí, conhecendo muito bem esses equipamentos, essas máquinas Foi usadas muito bacana, na foi indústria muito madeireira. técnica. Tá certo? E vamos deixar disponibilizada para todos, né? E vai servir muito bem principalmente para os profissionais do setor, os profissionais da área de segurança e saúde, principalmente, né? Para orientação de como tratar realmente cada quesito desse. Respondendo à pergunta do Flávio, temos a dizer que essas pessoas que realmente regularizaram dentro do prazo, cabe citar que esse prazo é contado o recebimento da notificação, né? As pessoas que regularizaram, elas não precisam de enviar documento para ninguém. Né? Regularizem e mantenham regular, porque a qualquer momento, né, a gente pode sim fazer uma notificação para apresentação dessas condições. Mas em não recebendo nenhuma notificação, quer seja por via postal ou pela presença do auditor fiscal, né, não precisam, ninguém precisa encaminhar, digamos assim, essas informações. Regularizou, pronto, Excelente. parabéns. Né? Excelente. Voltemos aqui para aqueles nossos dados, aqueles números preocupantes, que tem algo mais a dizer. Estamos falando da conta paga pelo descumprimento das normas, por realmente você não ofertar o trabalho seguro e saudável. Né? Os dados mostram para a gente que somente na última década, entre 2012 e 2020, morreram mais de 21 mil trabalhadores no Brasil. Né? E estima-se que entre doenças e acidentes de trabalho, né, que produzam aí um prejuízo para o Brasil aí, em torno aí, né, de 4% do PIB global a cada ano. Isso representa nada mais, nada menos que 300 bilhões de reais aí adicionados a esse custo Brasil. Estamos falando de uma conta que é dividida para toda a sociedade. Uma conta que é dividida para toda a sociedade, uma conta que a maior parte é paga pela Previdência Social, que vocês custeiam, que nós custeamos. Entretanto, nós contamos aqui no segmento um problema ainda maior, ou seja, na verdade, um agravante, né, um agravante desse tipo de problema, que é ainda atividades desenvolvidas com trabalhadores informais. Né? Então, nós temos uma conta aqui, o número de acidentes, né, gravíssimo, número elevadíssimo, com um custo elevadíssimo, que é pago por toda a sociedade. Só que, quando você, empresário do setor, você não formaliza a relação com esse seu trabalhador, quando você não formaliza esse vínculo, você está atraindo essa conta para si, né? Porque a Previdência não paga a conta de quem não é segurado. Né, Laura? Então nós encontramos aí vários trabalhadores, principalmente nas empresas de médio porte, de pequeno porte, né?
sem ter o seu vínculo formalizado, sem ter a sua Verdade. carteira assinada, como é conhecido aí, né? E alguns até travestidos aí num formato que é concebido até como fraude, né? Às vezes você encontra aí empreendedor individual, quer dizer, o empreendedor individual dentro do empreendimento ali com os pressupostos da relação de emprego, né? Quer dizer, Verdade. às vezes tentam se formalizar em formas diversas da relação de emprego e essas, digamos assim, essas formas alternativas encontradas por alguns, principalmente depois de um acidente, ela vai ser questionada. Aí o que acontece? Essas formas alternativas, às vezes até produzem digamos assim, amparo previdenciário relativo, mas não o fazem em relação ao seguro acidentário, não fazem em relação ao acidente de trabalho ou à doença ocupacional. Quer dizer, nessa condição aí, e mesmo que o trabalhador seja encaminhado para a Previdência, né, pela via da justiça, né, por ações judiciais, aí às vezes promovida pelo próprio empregador ou por seus sindicatos, né, ou diretamente para o INSS, esse custo total desses afastamentos pode ser trazidos, né, para o empregador. E um custo de um afastamento ou um custo de uma inaptidão para o trabalho e de forma definitiva de um jovem tem um custo pesadíssimo. Todos nós sabemos disso e somente quem realmente já sofreu, já foi penalizado com uma situação como essa, sabe realmente desse valor. Então, é mais um alerta também, que temos que cuidar da segurança e saúde das pessoas, mas temos que primeiro também ter a formalização dessas situações, dessas relações de trabalho. Candeias, deixa eu só aproveitar que chegou uma perguntinha aqui pra gente. Tem algumas empresas perguntando sobre a questão da dilatação dos prazos. Tem essa possibilidade? Como é que a fiscalização está encarando isso? Porque chegou o prazo, né? Alguns casos de 60 ou de 150 dias. Como é que está sendo tratado esse tipo de pedido? Os prazos de 60 dias foram concedidos para aqueles 2 primeiros itens, né? Isso. Os itens relacionados à gestão. Exatamente. Né? Já os prazos de 150 dias foram concedidos para a regularização das máquinas e equipamentos. Isso, exatamente. A gente tem recebido, né, a nossa Secretaria de Inspeção do Trabalho tem recebido esses pedidos, essas solicitações de prazo para dilação, né, de dilação desses prazos. Em regra, essas análises estão mostrando para a gente que, verdadeiramente, eles não se fazem necessários. As empresas que realmente têm se empenhado em promover essas soluções têm recebido negativo, têm conseguido atender no prazo, e as que não têm atendido têm recebido a negativa em relação a essa dilação. Né? Então, os pedidos podem ser encaminhados sim, né, para esse e-mail que a gente vai apresentar aí na legenda, né, mas em regra, e pelos que já foram notificados e fizeram a solicitação, temos conhecimento que eles estão sendo negados. Ok. É importante, então, deixar muito claro o caminho para o nosso empresário associado, para todas as indústrias que foram notificadas, independente do relacionamento direto ou não com o Sindmadeira, sendo ou não associado. É importante falar disso, né? Que a Findes é uma federação das indústrias que atende todas as indústrias, não necessariamente somente os associados. Obviamente que aqueles que são associados a um dos 39 sindicatos têm seus benefícios, têm suas... vale muito a pena estar próximo do associativismo, né? E uma das coisas que vale muito a pena é porque quando chega uma notificação dessa, antes do empresário ficar desesperado, faça contato com o sindicato patronal. No caso, nós estamos falando especificamente do Sindmadeira ou dos outros 2 sindicatos que compõem a Câmara Setorial Moveleira, que é o Sindmol e o Sindmóveis, né? Então, façam contato com os sindicatos de vocês e, a partir disso, vou te acionar, Flávio, você e toda a sua equipe, né? Então, conta um pouquinho do trabalho do SESI pra gente, como que vocês estão atuando. O SESI, há muito tempo, já direcionou o seu atendimento para a área ocupacional. Então, saúde e segurança do trabalho é o foco do SESI na temática de saúde. E aí o SESI se coloca, primeiro, o nosso posicionamento é de parceiro da indústria capixaba na oferta e na provisão de soluções de saúde e segurança. A gente vai ser esse braço da indústria para apoiar se regularizar. Tá? Então, e o que a gente leva para as empresas? Né? Serviços com uma equipe multidisciplinar, capacitada, engenheiros, técnicos de segurança, médicos,
profissionais altamente capacitados para apoiar a empresa nas adequações necessárias. Então, a gente, junto com o Sindimadeiras, através, né, da FINDES, no seu contato com todas as empresas, o SESI está à disposição para ser acionado por essas empresas que precisam se adequar, precisam se regularizar, precisam estar em dia com as suas obrigações. E aí, como o Candeias falou, isso traz segurança jurídica. E além as empresas têm que entender que esse tipo de ação setorial, mais do que o olhar da necessidade de adequação, é uma oportunidade de modernização dos seus parques. Quando você regulariza, você não vai perder produtividade. Pelo contrário, é o que o Candeias frisou aqui, o Lauro também. Num ambiente onde você tem um ambiente seguro e um trabalhador saudável, a consequência disso naturalmente é maior produtividade e maior competitividade dessa indústria. Então, o SESI está à inteira disposição, né? Já tem várias empresas do setor nos acionando, tá? E a gente tem apoiado todas elas, e as demais têm que correr atrás. Como o Candeias e o Lauro citaram aqui, é importante esse olhar, e é isso. A notificação já foi enviada, os prazos já estão colocados, então é o momento agora das empresas buscarem essa regularização. É importante que nós sejamos demandados, né? Nós sabemos do movimento de mercado, sabemos o que está acontecendo, porém, precisa que o nosso associado chegue até nós, né? Nós estamos de portas abertas aí para fazer esse trabalho. E da sua fala, eu ainda ressalto o seguinte: nós tivemos algumas reuniões com vocês, né? Nós fizemos algumas adequações internas. Então, assim, o SESI e o SENAI, eles têm, obviamente, toda uma metodologia já disponibilizada aí no mercado, porém, não estamos falando de um trabalho de prateleira, né? É uma coisa muito personalizada, muito específica para cada caso. Vocês realmente fazem uma análise muito detalhada, né? Obviamente, o empresário ele tem a liberdade de trabalhar com outras empresas, com outras instituições, mas é importante destacar a qualidade do trabalho que está sendo entregue. Deixa eu aproveitar, Paula, e divulgar aqui, aproveitar essa live, o alcance que essa live vai ter, que a FINDES e o SESI estão com um programa gratuito que se chama Indústria Segura, onde a gente vai na empresa e olha toda a situação de regularização da empresa em relação a todas as NRs. É um marco nessa gestão. A gente conseguir a indústria segura de forma gratuita. Exatamente. São vagas limitadas. É importante que essa manifestação seja feita imediatamente para que a gente consiga ter vaga para a maioria dos que se manifestarem. Laura, e aí a gente já está com o nosso horário aqui indo para o final, e aí eu queria exatamente passar para o Lauro, depois para a Candeia, Nicola, Paula, para a gente fazer as considerações finais. Excelente. E se vierem muitas perguntas, muitas demandas, a gente partir para uma segunda live nessa temática. Com certeza. E aí, Laura, eu passo para você fazer as suas considerações finais. Ok. Eu vejo essa situação aí de trabalho do SESI muito importante nas empresas, né? Mas também eu vejo algumas situações aí bem preocupantes. Porque não só o SESI, como também nós temos aí no mercado várias empresas particulares prestando serviço nessa área, inclusive empresas que às vezes não têm nem pessoas qualificadas para que possam estar prestando esse tipo de trabalho, né? Eu tenho recebido alguns laudos, alguns documentos de empresas aí que prestam serviço no nosso setor, que são empresas até de propriedade de contadores, né? Tem contadores aí que contrata um engenheiro, contrata um técnico de segurança do trabalho, vai lá e manda fazer aquele trabalho naquela empresa. Quando então, engenheiro, né? Não são empresas qualificadas para aquele setor. Uma outra coisa que eu quero deixar uma observação aqui muito importante, que toda vez que houver necessidade de fazer um laudo, de fazer um acompanhamento, uma inspeção na empresa, os times devem participar. O Sindicato dos Trabalhadores está ficando isolado em tudo. Não participa. E eu sempre tenho orientado, já falei lá no patronal algumas vezes, acho que a gente deve até colocar isso em causa, eu vejo uma grande necessidade, não se deve fazer laudo e inspeção na empresa sem a participação do representante dos trabalhadores. Porque esses documentos, apesar da idoneidade do SESI, podem ser também, vamos dizer assim, questionados. E quando vai na justiça, certo? O próprio sindicato, o próprio trabalhador,
pode pedir nova perícia. E isso aí qualquer um pode pedir qualquer hora. Então, esses documentos aí que o SESI faz, ou que qualquer outra empresa faz, sem a participação dos Sontimes, entendeu? Não é que ele seja ilegal, mas ele está realmente distanciando a representação dos trabalhadores em uma inspeção que justamente ela é voltada para a saúde do trabalhor. Os Sontimes Inclusive, devem Lauro, participar. é importante ressaltar, a gente está de acordo com isso, que o Senai ele deu um passo a mais, inclusive nessa em melhorar a entrega, porque acabou de falar, né, vários documentos, mas não são só os documentos, tem a parte prática, Sim. né? Tem a parte de adequação. E o Senai agora ele deu um passo a mais, ele consegue entregar um projeto executivo do que tem que ser feito naquela máquina. Então, se vai ser a botoeira, o tipo da botoeira que vai ter que ser implementada, se vai ser uma proteção, se pode ser acrílico, que tipo de material que vai ser, qual é a densidade daquele material. O Senai está chegando a dar um passo a mais que não era dado antes. Então, realmente, essa proximidade com o Sontimes é bem importante. O Lauro realmente tem razão. Essa participação dos trabalhadores aí pela via da sua representação formal, pela via do seu sindicato representativo, é muito importante. Cabe aqui citar que, inclusive, no processo de elaboração das normas que regulamentam a segurança e a saúde no trabalho, inclusive o DNR 12, né, tem a participação da representação sindical, tem a representação dos trabalhadores. E nesse momento importante, nesse processo importante que nós estamos proporcionando hoje, de forma preliminar, proporcionando aos empregadores que promovam os ajustes necessários, a regularização necessária em seus equipamentos, em suas máquinas, né, para se evitar os males aqui anteriormente citados, né? Nada melhor aí de que os trabalhadores ali participem desse processo também, promovendo os apontamentos, que a seu ver também tem que ser valorizado, né? Então, realmente, a fala do Lauro aí traz alguma coisa muito importante, traz uma situação muito importante, porque nós vivemos hoje a valorização do negociado, do legislado, a importância de situações aí que podem ser acordadas, inclusive ser levadas aí para convenção coletiva, serem ajustadas aí com essa segurança que a convenção pode proporcionar para o segmento. Nossa data base, inclusive, é maio, né? Estamos aí próximo da nossa negociação coletiva. Devemos estar encaminhando pauta aí até o mês que vem para iniciar as negociações. Suas considerações, Nicola? Bom, Sofia, assim, eu quero agradecer a Candeias, Flávio, Lauro. Importantíssimo, acho que foi um ato assim, pioneiro em termos de aproximação. Eu vou falar mais dessa questão do SES, da gratuidade, né, da indústria segura. É importante falar que aqueles que não foram notificados, as indústrias que não foram notificadas, a gente tem a oportunidade de ser preventivo já, começar urgente, porque pode ser que venha a ser notificado e você já está começando esse trabalho. Isso é importantíssimo. Porque a NR12 é exigência para todos, né? Independente da notificação. Esse checklist é bastante amplo, né, e ele atinge realmente as questões mais cruciais. Isso aí. Preventivo, já. Muito bom. Então, agradeço a todos. Quer fazer suas considerações também, Flávio? Não, é isso. Tudo Reforçar o que o Lauro falou. Essa aproximação agora é excelente, né? Estamos próximos aqui, todos os entes preocupados com o ambiente seguro, o trabalhador saudável, e mais uma vez reforçando o papel do SESI como indutor dessa mudança e provedor desse tipo de solução. Paula, obrigado. Certamente não queremos ter um impacto negativo, que é uma doença, um acidente, um transtorno que causa todo o impacto, não só da saúde daquele trabalhador que foi atingido, mas da saúde da indústria como um todo. Né? E não digo só na saúde econômica, está falando de uma saúde social, né? A gente precisa manter a qualidade de trabalho, a gente precisa manter o ambiente seguro, e nós estamos aqui para fomentar isso da melhor maneira possível. Eu agradeço a todos novamente. E as questões mais técnicas eu vou reforçar sobre a importância daquele link, porque a live de vocês foi excelente. Então acessem esse que está disponível aí na descrição. A primeira parte é direcionada aos gestores, né? Isso. A segunda parte ali é eminentemente técnica e realmente aponta soluções ou como desenvolver essas soluções. Isso mesmo, né? Excelente. Então fica aí o convite para que vocês acessem, aliás, todos os links que citamos aqui. Né? E agradeço a todos pela participação. Esse material vai ser disponibilizado no canal do Cinto Madeira, que pode ser acessado a qualquer momento. E estamos à disposição de todos que nos acompanharam. Ok, eu quero agradecer pelo convite ao Ministério do Trabalho, na pessoa aqui do
Candeias, agradecer também o Cid Madeira, né, o Nicola, a Paula também, a participação do César aqui conosco, e vejo que foi muito importante, né, essa nossa fala aqui no que se refere à situação aí de proteção nas empresas, proteção coletiva, e o Sontinos se coloca à disposição para acompanhar, estar presente aí e atender qualquer solicitação. Muito obrigado. A Superintendência Regional do Trabalho se mantém à disposição e realmente enaltece aí essa iniciativa, que na verdade foi da nossa administração central, com os representantes do segmento, né, de forma a proporcionar aí preliminarmente, né, essas condições de regularização. Nós trabalhamos com a prevenção, nós trabalhamos com a segurança, a saúde e a vida das pessoas. Por isso, valorizamos a prevenção. Não espere um fiscal bater a sua porta, não espere o fiscal chegar à tua empresa, porque a atividade fiscal ela é bastante reduzida, bastante limitada. Se ele encontrar uma irregularidade, ele vai ter que autuar. Se ele encontrar uma máquina que ofereça gravemente risco, ele vai ter que interditar aquela máquina. Você vai ter dificuldades de outra ordem. Então, vamos valorizar essas oportunidades, vamos aproveitar e regularizar os nossos equipamentos, que são alvo aí, digamos assim, dessas nossas preocupações. Obrigada, Candeias. Obrigado. Obrigado. Um bom dia a todos. Obrigado. Opa. Valeu, opa. Obrigada.